Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui hoje recebendo um convidado especialíssimo para a gente, seu José Carlos. Zé, obrigado demais por ter aceitado o nosso convite. Valeu. Vou deixar você se apresentar um pouco aí, Zé, nivelar todo mundo para a gente entender quem é você, né? Qual é o seu trabalho. Fica à vontade. Bom, em primeiro momento aí, eu sou José Carlos Fonseca, sou CEO do ecossistema ePrime. Hoje a gente tem aí basicamente 6 tipos de negócios diferentes, né, desde contabilidade, gestão de pessoas, consultoria tributária, né, e também outras frentes aí que a gente atua. Hoje o ecossistema conta aí com mais de 100 pessoas trabalhando, né, então já é uma potência na nossa região, tá? E aí a gente vem aí fazendo um movimento aí da empresa do amanhã, né? Esse movimento é interessante porque a gente leva essa preparação, esse bate-papo aí juntamente com as pessoas que queiram aí mudar de estágio no seu negócio, né? Como você está fazendo hoje no momento aí de chamar o pessoal, entender um pouquinho desse assunto tão espinhoso, mas tão Bastante. poucos falado aí nesses próximos, vamos falar assim, meses, e é uma coisa que ainda é dúvida para muitas pessoas, né, Matheus? E eu vejo que as pessoas não estão preparadas para essa mudança, as empresas não estão preparadas para essas mudanças, e eu estou aqui hoje para contribuir contigo. Ah, legal. Reforça o nosso compromisso, né? A gente tem um lema lá, um legado na imobiliária, que nós queremos nos tornar, né? Estamos nos tornando, trabalhando para isso, para sermos referência na gestão do patrimônio do nosso proprietário, do nosso cliente de maneira geral, né? Então, acho que reforça muito esse tipo de conteúdo, porque não é só alugar, não é só vender, não é só uma imobiliária, né? Volto a dizer, especialistas na gestão do patrimônio. E para isso a gente precisa de bastante informação, né, Zé? Sim, E é sim. claro, a gente não consegue absorver tudo sozinho, então é sempre bom estar rodeado de bons parceiros aí, como a gente já tem uma parceria há algum tempo. E muito legal trazer aqui alguma informação para essa turma, né? E o tema de hoje, basicamente, é reforma tributária, igual você comentou aí, um assunto bem espinhoso, não só para o nosso setor, né? Acho que para o empresário de maneira geral, o brasileiro está muito assustado com isso, né? Mas no meu ramo, tá todo mundo assustado, né? E Sim. 2026, afinal de contas, é um ano de preparação, né, Zé? Exatamente. Bom, a gente entra aí em toda essa esfera de reforma tributária, né? A gente precisa entender um pouquinho como que isso caminhou, né, Matheus? Até mesmo as pessoas ficam ali falando, ah, é algo novo. Não, não é algo novo, Não. tá? A gente discute reforma tributária aí desde 2019, só para vocês terem uma ideia. Então, lá em 2019, tivemos a PEC 45, PEC 110 pelas duas casas, Senado e Congresso, tá? E aí, provavelmente isso teria que ser aprovado em 2020, mas aí 2020 todo mundo sabe, entrou pandemia, virou aquela bagunça, virou aquele rolo. E essas 2 PECs foram aprovadas aí basicamente em 2023, tá? Final de 2023, né, dia 20 de dezembro de 2023, foi aprovado a emenda constitucional 132, né? Que aí ela fez o quê? Ela basicamente mudou a forma da gente recolher impostos indiretos, né? E dentro dela também incluiu o mercado imobiliário como um bem de consumo. Então aí começou toda essa confusão que a gente vai discorrer aqui no tema depois, sobre uma coisa que pagava, agora não pagava, vou ter que pagar, de que forma que eu vou pagar. Então, basicamente ela trouxe isso pela emenda constitucional. Andamos aí, então, 2024 tinha lá um PLP 108, que era uma discussão ali sobre a regulamentação, que ia criar a lei complementar mais tarde, mais precisamente em janeiro de 2025. Lei 214, né, 2025 foi promulgada e aprovada, né, o IVA dual, que é o CBS e a IBS. Legal. Voltando um pouquinho para trás ali, entendendo essa semântica, no sentido de junção de legislação. Então, a gente tem uma hierarquia, né? A gente foi lá, alteramos a Constituição, dizemos que os impostos não seriam mais apurados de forma embutida, e isso passaria a ser de forma exposta do lado de fora, e a Lei 214 trouxe ali essa parte de regulamentação, né, do IBS e da CBS, e aí, em 16, 16 não, dia 13 de janeiro desse ano agora, de 2026,
foi promulgada a Lei 227, tá? Que basicamente consolidou o que a gente precisaria de legislação para que a reforma entrasse em vigor. Tá? E aí aconteceu agora, também recentemente, o decreto 12955 também foi promulgado, que basicamente estipulou como será feito esses recolhimentos, distribuição e tudo mais. E as normativas, né? As notas técnicas que a gente já tem, basicamente, aí 7 vertentes dela. Então, já aconteceram, nesse ciclo, 18 atos da reforma tributária, dos quais muitas pessoas ainda não tiveram contato com ela. Então, todo esse trâmite jurídico, normativo, técnico, ele está lastreado. Falta, basicamente, ainda a definição de alíquota, que deve sair aí, provavelmente, acredito, depois das eleições, tá? Uma definição ali. E aí, janeiro de 2027, começa o game. De fato, né? Então, 2026, ano de se organizar. Mas e assim, você comentou de eleição, etc e tal, né? O Brasil é assim, a gente depende muito da parte política, até Sim. porque, né, a gente está falando de legislação, mas qual que é a sua percepção, cara, sobre a possibilidade disso ser alterado no meio do caminho numa possível e até duvidosa troca de governo? Você acha que tem alguma chance disso ser alterado, essa reforma ou não? Não. Isso é algo que a gente não teremos nenhum tipo de alteração, a não ser a alíquota, Legal. tá? Por quê? Esse modelo que eles trouxeram é um modelo que basicamente funciona nos principais países desenvolvidos no mundo, Uhum. né? Esse modelo atual que a gente tem de tributação é um modelo falido, é um manicômio, tá? Entendeu? Por quê? Se eu posso usar um exemplo dessa xícara, imaginamos que essa xícara hoje, né, ela custe ali R$ 10, tá? Hoje você não consegue precisar quanto de tributo nós temos nessa xícara. Uhum. Com a reforma tributária, será possível a gente saber. Hoje, para a gente entender e dizer que, que esse produto, né, chegue num preço a R$ 10, eu preciso primeiro saber o regime tributário dele. E isso passa pelo Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e também o estado que ele foi produzido. Uhum. Olha para você ver que loucura que é isso. Complexidade É, gigantesca. e agora não, a gente simplesmente vai ter uma base aí, não vou dizer unificada, porque a gente ganhou um nome de IVA dual, né, que criou a IBS e ICBS. Por quê? Porque basicamente dentro da estrutura jurídica, né, dentro da nossa Constituição, a gente tem duas premissas que basicamente não poderia ser alterada, que é um negócio chamado de pacto federativo. Esse pacto federativo é o quê? Aonde dá a liberdade para os estados e municípios e União reger a sua tributação. Então, criou-se o IVA dual, por quê? Porque a CBS é um imposto federal, tá? Que é uma contribuição federal, e o IBS é o imposto estadual e municipal. Por isso que foi dividido em duas vertentes. Uhum. Mas o modelo mundial é um único imposto, né? Um IVA único. Sim. Imposto de valor agregado. Isso quer dizer o quê? Tudo que agrega, eu pago sobre aquilo que agrega. Comprei por 10, vendi por 20, pago o imposto daquilo que agregou. Uhum. Certo? Então, e essa tributação, ela é por fora. Interessantíssimo entender isso, porque hoje, que nem eu falei, você vai no mercado, você vai comprar essa xícara, né? Ela custa R$ 10, você não sabe quanto custa imposto. Agora vai ser igual nos Estados Unidos, Matheus. Eu vou chegar lá, essa xícara é R$ 10, e aí vai ter um segundo preço, que é o IVA. Lá nos Estados Unidos é $10 mais tax. Uhum. Né? Não sei se você já teve a oportunidade de... Paraguai é assim também. Então você sempre vai ver o imposto do lado de fora. Isso traz uma segurança até mesmo para o consumidor de saber realmente quanto de fato ele está pagando por aquilo ali. A gente costuma sempre soltamos, né? Semana passada, essa Sim. semana caixinha de pergunta. Então a gente costuma sempre estar respondendo aí algumas perguntas que o pessoal faz na internet pra gente, né? Vou pegar algumas aqui. Uma você já até meio que respondeu, mas eu acho que é legal a gente voltar nela para tentar explicar de maneira mais simplificada. A primeira tá aqui, ela fala sobre as pessoas pensando que a reforma começa amanhã, ou 2027, né? Antes da gente ir para a primeira pergunta,
venho aqui nessa história, né, do como é que tá isso, já tá valendo? É um período de transição, né? Quando as pessoas realmente vão sentir essas mudanças. Isso é legal, porque a gente está falando aqui, já comentamos, né? 2026 é um ano de preparação, Sim. né? Na teoria 27 que o bicho vai pegar é mesmo para quem não se Aham. preparou, né? Mas quando você acha que a galera vai começar a sentir de fato essas mudanças todas que a reforma está trazendo? Então, o que que acontece, né? Por enquanto a gente tem todas as normativas, né, as legislações acontecendo, mas a gente de fato já existe movimentos, né, por trás de tudo isso que o contribuinte de fato não enxerga. Então, os contadores, de certa forma, já estão acessando portais que já estão sendo alimentados Uhum, informações do IVA, né, do CBS e da IBS, e o impacto vai doer agora, a partir de agosto. Por uhum, quê? Porque se o documento fiscal não estiver habilitado de forma correta, ele não será aprovado pelos órgãos, ou seja, pela Receita. E aí, o que que acontece? Você vai ficar sem faturar, sim. tá? Então, o teu negócio vai ficar sem faturamento. Zé, mas o aluguel, a venda do imóvel, né, não tem nota fiscal. Aí que você se engana. Que todos os bens classificados lá na emenda constitucional e deu a determinação que aquele bem era um bem de consumo, passará a ser obrigado a ter documento fiscal. Então, o aluguel vai ter nota fiscal, Uhum. né? A venda do imóvel vai ter nota fiscal, mas eu tenho escritura, mas é obrigado a fazer a nota fiscal. Tá? Então, toda uma movimentação vai começar a acontecer e tem muita gente ainda que não sabe, ou Uhum. até mesmo não procurou seu profissional aí da área jurídica contábil para tentar entender quais os movimentos. E tá aí, nós estamos falando de 30 e poucos dias, né? 37, 38 dias Exatamente. aí, para poder Definir isso aí. definir isso aí, está muito bem Uhum. colocado ali para que a gente possa começar a emitir esses documentos de forma correta. Uhum. Multa, né? Vai acontecer também, Sim. só que ela começa em janeiro. Legal. Agora a gente tem somente essas questões de não conseguir emitir o documento fiscal. Uhum. Trazendo um pouquinho para a realidade do mercado imobiliário, eu vejo que esse ano a gente já teve, na verdade, desde o ano passado, né? A gente já teve um movimento legal, principalmente proprietários aí preocupados em relação à alteração dos recebimentos dos aluguéis, né? Sim, Proprietários de imóveis, investidores aí que recebem aluguéis. Eu vejo que desde o ano passado, até a gente já fez algumas parcerias aí, né? Do pessoal que está saindo da pessoa física para criar uma pessoa jurídica para estar fazendo o recebimento desses aluguéis, né? De certa maneira, até já vejo também um movimento prejudicial, de certa maneira, pro consumidor final do aluguel, né? Porque a gente já escuta, assim, nas entrelinhas, muitos proprietários falando, poxa, eu estava na pessoa física, né? A gente dava um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e agora eu vou colocar tudo na pessoa jurídica. Então, assim que desocuparem aí, ou que vencer o contrato, a gente tem que reajustar, eu vou ter um imposto a mais aí para pagar, então, opa, já vamos aumentar isso aí no final do aluguel, né? Então, complicado, delicado, situação exatamente que a gente comentou, né? Ela é transitória, esse ano é um ano de preparação, mas eu vejo um impacto bem grande que já estamos começando a ter desse movimento, né? Do proprietário que antes estava aí, de repente, na pessoa física, ou deixando de declarar, às vezes porque não tinha necessidade, às vezes porque não tinha conhecimento, mas agora, com esse tema que está sendo abordado, com a gente também, né, as imobiliárias fazendo um trabalho bem firme em cima dos proprietários para a regularização, né? exato. Esse é o melhor dos mundos. Então a gente começa a sentir que o proprietário ele tá assim, né? Sim, sim. Opa, vamos regularizar? Vamos. Quanto é que eu vou gastar? Esse dinheiro vai sair da onde? Né? Eu não vou pagar. Vamos jogar para o inquilino pagar isso aí. Então isso aí a gente já está sentindo de certa maneira, né? Quando a gente olha para toda essa formalidade, é preciso a gente dar um passo atrás e entender o porquê que a gente precisa caminhar dessa forma. Quando a gente criou a emenda constitucional, a gente criou a Lei 214, foi atribuído uma entidade para o imóvel. Uhum. Né? Então, dentro da estruturação jurídica contábil, a gente diz que a gente tem a entidade pessoa física, Legal. entidade pessoa jurídica, e agora a gente vai ter a entidade imobiliária. Uhum. Isso foi criado o CIB, né? Cadastro Imobiliário Brasileiro. Então,
todo o imóvel passa a ter basicamente um É CPF. como se fosse um CPF. E isso faz com que? Isso faz com que que a Receita Federal e os órgãos ali que vai fazer parte vamos falar assim, desse apanhado de tributos e tudo mais, tem acesso a essas informações através de um portal chamado Sinter. Esse é um portal público, né, onde você entra nele lá, você loga lá com a sua conta Gov e você vai colocar o CPF do imóvel ali dentro, pum, dá um enter ali dentro, vai discorrer toda a movimentação. Tá? Não é mais ir lá no cartório, tirar lá uma certidão de propriedade e tudo mais. Você vai ter isso aí de forma gratuita na tua mão para que você entenda tudo isso. E o que acontece quando a gente olha para isso, Matheus? E até levando para esse movimento, porque eu não declarava, como é que vai ser? Então, antigamente, o beneficiário do aluguel, né, vamos falar em termos de tributação, era basicamente a Receita Federal. Tá? Então, ou imposto de renda, né, vamos pensar assim, de certa forma, porque é pessoa física, ou PIS e COFINS, e imposto de renda e contribuição social quando era pessoa jurídica. Como a gente classificou isso dentro da emenda constitucional 132 como produto, né, como bem de consumo, passou-se a ter incidência do quê? De impostos estaduais e municipais. Isso faz com que os entes da entidade, tanto municipal quanto estadual, também façam a fiscalização nisso. Tá? Então, o município basicamente vai fiscalizar se aquele imóvel está alugado ou não. Basicamente, você imagina o seguinte: se você tem uma propriedade que você reside, que está lá na sua declaração de imposto de renda, a segunda casa que você tem que dar uma destinação para ela. Sim. O que você está fazendo com isso aqui? E aí a gente tem que tomar muito cuidado também, por quê? Porque se a gente fazer a cessão disso e não cobrar nada, também tem incidência de imposto. Legal. Tá? É muito importante a gente ter essa percepção, né? Saiu na mídia em relação à questão do filho pagar imposto porque o pai, né, cedeu a casa para o filho. Isso não está totalmente errado, não. Tá? É preciso, lógico, tem algumas anuências ali no meio que precisa ser observado, mas não está totalmente errado quando a gente olha para essa legislação específica dentro da Lei 214, acho que não me engano, do artigo 256, 260, 262, você vai encontrar todo esse regramento em termos de cessão ali para essa questão de eu ceder o imóvel, né, para um parente, para um familiar. Então, é muito importante que essa questão de, eu não vou declarar mais, não vai ser uma opção sua, tá? O CIB vai te entregar. Tá? Não é uma opção sua. Basicamente, a própria estrutura sistêmica vai trazer isso e mostrar para os órgãos, falando assim, olha, aquele imóvel ali é imóvel passivo de locação. Os comerciais, então, nem se conta, né? Por quê? Porque dentro da estrutura do cadastro imobiliário brasileiro, ele vai ter a finalidade dele. E é tão interessante, pegando um gancho em relação a isso, por quê? Porque todos os blocos estão inseridos ali. Blocos do quê? Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, cartórios, prefeituras com Cisobra, quando ele alimenta um alvará. Cisobra, só para que a gente possa entender, é um software que hoje você vai lá aprovar um projeto na prefeitura, quando ele aprova o seu projeto, ele precisa fazer um comunicado para a Receita Federal, para que existe um negócio chamado, né, CNO, Cadastro Nacional de Obra. Então, lá dentro do CIB já vai estar mostrando que existe uma pré-construção. E quando tirar a BITS, vai mostrar lá também, mas o meu imóvel não está averbado. Não tem mais isso. Caramba. Eu vou ter isso tudo descrito dentro da estrutura do CIB. Por quê? Porque tem vários órgãos alimentando ali. Zé, a gente tem uma pergunta que veio aqui, que veio mais de uma vez, inclusive, nas caixinhas de pergunta. A gente até falou um pouquinho sobre isso aí já, mas eu acho legal a gente explicar de uma maneira talvez até mais fácil, né? Que mandaram aqui sobre o IBS e o CBS. O que significa essa sigla IBS e CBS, né? E até a gente pode complementar aí. Ela substitui algum imposto? O cidadão comum precisa decorar isso aí, né? Tem que saber, e na prática, o que muda do IBS e CBS, afinal? Bom, basicamente a gente precisa entender o seguinte, né? A pessoa ali que gera o seu aluguel ali, enquanto pessoa física, né? Ele não tinha esse regramento aí. Então ele paga o quê? Imposto de renda. Aluguel,
tem ali a incidência do imposto de renda, lógico que dentro de uma faixa etária hoje aí na casa dos 5.000, né, juntamente as rendas dele tributadas, a partir disso ele começa a fazer o recolhimento ali pelo imposto de renda, tabela progressiva. A partir de janeiro desse próximo ano agora, 2027 exatamente, entra a Lei 214 e muda isso, e coloca algumas regras, né? Então, basicamente assim, para a pessoa física, né, que fazia a sua alocação, isso é novo, tá? Então, isso não existia. Vai passar a existir, lógico, dentro de algumas regras, a partir de janeiro do próximo ano. As pessoas jurídicas que locavam seus imóveis, aí sim ela tinha o PIS e a COFINS, que esses dois impostos deixam de existir, tá? E passa a existir a CBS. Então, sai de cena a partir de janeiro desse ano agora, que é a PIS e a COFINS, entra a CBS, Contribuições de Bens e Serviços. Basicamente, substituiu, então. E para a pessoa física é um problema, né? Porque vai começar a ter um imposto que ela não tinha. Proprietários de imóveis. Pergunta da caixinha. Aí, ó. Como ficarão os meus aluguéis depois da reforma? Sou proprietário. Tá. Vamos lá. Bom, enquanto pessoa física, como eu havia colocado para vocês, é preciso que a gente entenda, vamos falar assim, o tamanho ou o porte desse locador, tá? Então, a gente tem basicamente duas sistemáticas, tá? A primeira sistemática que a gente tem enquanto locador de imóvel, a primeira é quantos imóveis eu tenho alugado. Tem uma tabelinha, né, de máximo de imóveis. Isso. Então, tudo está contando para o próximo ano, esse ano agora. Então, 26 é base para a gente entender 27 e começar a 27. Então, a primeira situação é quantos imóveis eu tenho, né, locado. Eu tenho 2 imóveis, certo? Quanto que esses 2 imóveis gera de renda? Pode gerar R$1 milhão. Não há necessidade de apuração do IBS, CBS, quanto pessoa física. Porque são 2. São 2, tá? Eu tenho 3 imóveis a partir do quarto, e eu tenho uma renda acima de 20 mil mensal, tá? Eu já sou obrigado, vou se tornar obrigatoriamente contribuinte do imposto. IBS, CBS. Tá. Então, dentro desse ano de 2026, essa é a medida. Então, tive renda, né, acima de R$20 mil mensal. Tem uma observação importante, por quê? Porque existe a correção de IPCA aí, tá? Pode ser aplicada. Eu já passo a ser contribuinte do imposto. E aí, levando também para a parte de investimento, Matheus, a gente precisa entender aquele cara, aquele construtor, né, que ele faz Minha Casa Minha Vida e deixa lá para que vocês possam vender essa propriedade. Quanto pessoa física, tá? Esse cara aí, quando ele constrói uma casa, na segunda, ele passa a ser contribuinte do imposto. Legal. Tá? E aquele investidor que gosta de comprar um imóvelzinho no leilão e vender depois, esse cara aí, de certa forma, é 3 imóveis, indiferente de valores, tá? Durante 5 anos. Nossa, é 5 anos. Dos últimos 5 anos, aquilo que eles tinham em estoque, se ele negociar 3, ele já passa a ser contribuinte do imposto, automaticamente. Legal. Tá? Então, você enquanto pessoa física, né, e que está enquadrado dentro dessa estrutura, é preciso ser revisitado, entender junto com a imobiliária, com a tua contabilidade, com o teu jurídico ali, para você fazer um arranjo tributário. Por quê? Porque a gente vai ter ali um imposto que não existia. Eu passo a pagar um imposto que não existia. Então, isso, consequentemente, vai mudar as tuas margens ali. Legal. Então, só para a gente entender, são alguns tetos. Dentre eles, 2 imóveis. E aí aqui independe a renda que o imóvel está gerando. 3, né? Até 3. Locação na pessoa física, 3, tá. No quarto. Até 3. Então, independente de quanto eles gerem anualmente, está isento do IBS e CBS. A partir de 4... 20 mil, mais 20 mil mensal. Aí já começa a ser incidência. obrigatória essa tributação. E é legal a gente entender isso, porque eu escuto muito proprietário falando, mas eu tenho tudo na pessoa física. Eu acho que a maior parte dos brasileiros Sim. Que tem um imóvel aqui ali, que não é, vamos dizer, o investidor, o cara que, compra um imóvel lá, comercial. Não, vamos falar daquele cara assim, ó.
que tem um comérciozinho, subiu na vida, construiu uma casinha há 20 anos atrás, alugou, construiu mais uma 10 anos atrás, alugou em suma. Esse proprietário normal, esse cara Sim, guerreiro, né? sim, Trabalhador sim. aí, batalhador. É algo que ele tem que se preocupar. Porque hoje é o que a gente estava falando. Matheus, eu tô na informalidade e tá tudo bem, não vou mexer nada. Tudo bem. É óbvio que a gente tem que regularizar você, né? Todo mundo sabe que o imposto é devido, a gente tem que seguir a legislação. Mas algo que complica muito agora é essa parte da fiscalização, né? Igual você Exatamente. comentou, antes, de fato, a gente via que a fiscalização não era tão grande a respeito disso, mas agora a gente tem mais aí o Estado, mais o município em cima do seu imóvel. E ainda tem o CIB, né? Que já Sim. dá toda essa informação. Então, a informação está pronta. É. A fiscalização, além de ser maior, ela é mais fácil, né? Então, E o fica CIB também, provavelmente, eu estava vendo uma reportagem esses dias atrás, ele recebe a informação do censo via IBGE. legal. A IBGE passa nas casas fazendo o censo, fazendo as entrevistas, ele já pergunta que tipo de Uhum. imóvel que é, se é Sim, alugado. se é alugado, Então se é... ele vai receber também essa informação aí, A tá? informação existe, né, É, pessoal? Acho que reza a gente, imobiliária, contador, profissionais que estão sim, relacionados ao patrimônio do nosso cliente, a orientar que a regularização hoje é o melhor dos caminhos para que não sofra uma fiscalização e fique mais caro do que assumir esse imposto que é devido hoje, né? e assim, até olhando para os imobiliaristas, hoje que recebe ali a sua taxa de administração ali, né, em torno aí, em média 10%, se ele não fazer com que esse imposto chegue na mão da Receita Federal, ele é corresponsável. E outra, ele Uhum, assume 100% do valor do imposto que era devido pela pessoa que é o locador de fato. uhum, Então, esse risco ser iminente da imobiliária basicamente não compensa, porque a alíquota é maior do que uhum, 10%, exatamente. entende? Então, esse movimento já acontece e essa conscientização acontece basicamente por esse motivo. Sim. Então, a gente tem feito aí orientações aos imobiliaristas nesse sentido, olha, não segura esse problema para você, Uhum. porque é uma Pode. questão de tempo que ela vai chegar na tua mão. É. Tá? Lá a gente tem feito o quê? Eu tenho orientado, né, os proprietários aí que estão na pessoa física, que se enquadram naquele Aham, devedor obrigatório, né, dessas nova tributação, a pejotizar, exato. né, para a gente criar aí as famosas holdings, né, que ficou o nome famoso aí, mas são administradoras de bens, né, isso, para que eles possam fazer isso. E qual é a minha orientação? Pessoal, estou te avisando aqui que você tem que fazer. Se você não declarar, você vai estar assinando um termo de compromisso com a imobiliária, porque hoje eu faço a gestão do seu patrimônio, né? De que qualquer incidência de imposto pela não regularização da sua parte que venha a incidir a minha imobiliária será custeado por você, Sim. né? Por quê? Porque é algo que a gente se preocupa, a gente está se regularizando, a gente está se organizando para manter tudo redondinho, mas sempre vai ter um ou outro que vai falar assim, não, né? Beleza, é não. Então, não, a gente tem tentado não deixar de atender ninguém, né? Claro, mas a gente tem que se precaver aí de um risco, que é o que você comentou, Isso, né? A exatamente. imobiliária ela se torna corresponsável por esse imposto, né? E a E a multa é uma orientação multa está sendo dada. qualificada, é 150% do valor, tá? Então imagina que, né, você deve lá R$ 10.000 de imposto, aí vai ter mais a multa qualificada de 150% do valor. Esse valor vai Uhum. para praticamente 25.000, mais Selic ainda do período que era devido esse imposto. Essa conta vai longe. Vai. Pois é, só para a gente tentar fazer explicar de uma maneira fácil para esse proprietário que hoje está na pessoa física, né? Um pouco sem essa vontade de ir para PJ, como é que vai funcionar essa parte de imposto? Vamos falar que hoje ele tem aí 4, 5 imóveis, esporadicamente, então ele já se torna um pagador obrigatório, mas hoje ele não está declarando nada, aliás, ele só está no imposto de renda. Aham. Quanto que ele paga hoje e quanto que ele vai começar a pagar aí dentro da nova reforma? Então, quando você olha para a questão tributária da pessoa física, né, e se ele está dentro daquele regramento ali, vamos colocar aí que ele recebe R$ 30.000 aí, em média de locação.
esse cara já está no teto do imposto de renda, Uhum. né? Ele já está ali muito, se não estiver, está muito próximo dos 27,5%. 27,5%, Tá? tá. Se ele traz isso para um APJ, isso custa, em média, 11,33 para ele. Tá? Pode custar até 13, 14 ali, mas é um adicional de imposto de renda que tem dentro dessa estrutura. Uhum. Quando chegar a base do IBS e da CBS, né, que passa a ser a partir de janeiro do ano que vem, ele tem o quê? Ele tem os mesmos 27,5, mais a base do IBS e CBS. Porém, existe alguns redutores que é preciso ser observado, tá? Então, dentro da estrutura, quando foi se criado toda a reforma tributária, foi pensado em alguns redutores nesse quesito. Então, um primeiro fator, quando a gente olha para isso, é o redutor social. Tá? O redutor social, ele traz alguns benefícios para o locador de imóvel residencial, Uhum. que é o quê? É uma redução da base de R$ 600. Então, imagina, Tá. o cara que tem ali um recebimento desses R$ 30.000 lá, ele tem como, para fins de BS e CBS, reduzir R$ 600 ali de cada locação. Se ele tiver 10, Uhum. 15 locação, ele vai ter, para cada imóvel, ele tem Por conta essa, de ser residencial. por conta de ser residencial. Comercial não entra nessa regra, tá? Uhum. Então é preciso olhar para isso. E quando ele muda para pessoa jurídica posterior à reforma, então na reforma, se ele está dentro dessa regra, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser incidência desse novo tributo. E quando ele passa para CNPJ, de uma certa forma, ele tem também essa tributação. Ambos, tá? É preciso observar o conceito, né, do que a emenda constitucional trouxe, a 132 trouxe, junto com a lei 214, que é um negócio chamado de princípio da não cumulatividade. Então, o imposto ele pode ser mudado de cadeia por cadeia. Ou seja, né, então imagina que eu compro essa xícara aqui, vou usar esse exemplo, e dentro dela, ela tem ali 10% de imposto. Se eu for contribuinte do imposto também, automaticamente eu recupero esse imposto para mim, tá? Isso quer dizer o quê, Zé? Dentro de uma estrutura de locação, se o inquilino desocupa a casa, você vai lá e vai pintar ela, trocar um piso, fazer uma reforma, você pode apropriar todos esses créditos, desde que a cadeia anterior, que a tinta, né, o Uhum. piso que você compra, os materiais, sejam também contribuintes do imposto. Legal. E é interessantíssimo em relação a isso, por quê? Porque no mercado imobiliário a gente vai ter algumas alíquotas diferenciadas, Uhum. tá? Por que alíquotas diferenciadas? Então, se fala hoje da gente ter uma alíquota em média 28%. Tá? Para venda, é 50% disso. Tá? Então, a gente teria uma alíquota de BS-CBS de 14%. E aí, quando eu compro esses materiais para reformar, Matheus, esses materiais, ele vem com a alíquota cheia de 28%. Então, eu consigo creditar isso e reduzir o impacto, tá, desse aluguel. Legal. Então, se eu tenho 28, se eu aplico 50% na venda, eu tenho 14, e aí eu tenho, na Tudo no alocação, aluguel. 8,4. O que ela faz com esse recurso? Se esse recurso ela continua investindo, se esse recurso que ela recebe de locação, ela continua investindo, esse imposto é zero. É quase que será. Então, aquilo que a gente tinha de 11,33 de locação, basicamente, a gente consegue trazer isso para um valor bem inferior aí, Uhum. hoje, na casa de 7%, 8% aí. Legal. Puxo a sardinha aqui para um lado que eu acho que é muito interessante, que até acaba sendo mais interessante nesse momento, né? Eu vejo muito investidor de aluguel que tem uma preferência aí por imóveis comerciais, né? E eu entendo vários pontos positivos que realmente tem, mas tem alguns que torcem muito o pescoço para falar sobre ter imóvel residencial, Uhum. né? Então, minha visão, de certa maneira, é que isso incentiva o investidor a ter um pouco de imóvel residencial também no seu Sim, sim, estoque sim. ali, né? Primeiro por conta dessa diminuição do imposto. Então, de repente, essa taxa de retorno financeiro, que é a conta que todo mundo faz aí, né, do investimento do aluguel,
ela já começa a se tornar um pouco mais interessante só pela diminuição da alíquota do imposto, né? Exato. E aí eu também falo um pouco sobre mercado, sobre isso, porque assim, hoje o nosso déficit habitacional é enorme, né? Nunca vai ficar redondo, né? Sim, Mas hoje ele é muito grande. E como a gente vive um momento de uma taxa Selic alta, né? Uma taxa de juro alta já há bastante anos aí seguidos, a gente tem, de certa maneira, uma diminuição na liquidez de venda, né? Hoje, para comprar um imóvel financiado, ele está um pouco mais difícil, né? E aí é que eu estou falando mais relacionado ao residencial popular, sim, né? Então, o que eu vejo? Hoje o popular, ele dificilmente consegue comprar uma casa, né? A gente segmentou muito o público que tem o potencial para comprar um imóvel. Financiamento mais caro, entrada mais cara. E esse público tem que ir para onde? Para aluguel, exato. né? Porque ele precisa da moradia. Cada vez mais a gente vê que o mercado de locação residencial ele está muito aquecido, né? Hoje a gente tem assim fila de espera literalmente em alguns bairros, em alguns perfis de imóvel, valor X, característica, eu quero 2 quartos, 3 quartos, em suma. Então hoje a gente trabalha até com uma fila de espera mesmo do residencial por conta disso. E é a lei da oferta e demanda, né? Quanto maior a demanda e menor a oferta, o preço vai subir. Então, fica aqui até um apelo, pelo amor de Deus, investidores, vamos começar a olhar para o residencial, né? Eles têm muita preocupação em relação a A manutenção, né? manutenção, É, porque tem mais cômodos, um barracão ali são 4 paredes e o inquilino se vira. sim, Cara, eu não discordo disso, mas o residencial ele tem por mais que ele possa ter rotatividade, né, um pouco maior do que o comercial, mas eu vejo que a vacância dele é quase inexistente, sim, diferente do comercial, né? O comercial, quando a gente pega alguns barracões comerciais aí da cidade, mesmo que em avenidas boas, né, até por conta do próprio valor que esse imóvel tem de aluguel mensal, ele segmenta bastante o público, sim, né? exatamente. E hoje, cara, a gente sabe, a economia não tá mil maravilhas de maneira genérica, né? Então é difícil quem tá com aquela coragem, aquela garra de pegar um aluguel caro. Já o residencial, ele não tem essa vacância, né? Falando a título de Cambé hoje, vamos falar de 1.200 a R$ 2.000, que é uma base mesmo, assim, né? Um ticket médio aí dos imóveis residenciais. É o padrão do imóvel que não tem vacância. Simplesmente desocupou hoje, a gente não precisa mais colocar uma placa no imóvel. A gente não precisa anunciar. A gente tem fila de espera, a gente esperando aquele perfil de imóvel, já aluga de novo, né? E chamando atenção para o investidor, né, que é conhecer um pouquinho de planejamento tributário em relação à construção civil, hoje é possível o incorporador, vamos pensar assim de certa forma, pagar ali 2,08 de imposto Legal. numa construção. Por quê? Toda a cadeia que se estendia em termos de, vamos falar assim, de tributação na venda de um negócio, né, hoje se neutraliza basicamente e se torna crédito. Uhum. Então, você imagina você construir sei lá, um prédio aí, você gasta, sei lá, 10 milhões de reais, certo? Basicamente, 28% disso volta líquido para a tua mão. 60 dias está na tua conta, ou seja, 2.800.000. Zé, mas isso aí vai demorar para acontecer, mas já está acontecendo uma parte agora a partir de janeiro do próximo ano, né? E depois ele tem um período a partir de 29, crescente, 20%, 40% e esse 60%, e depois na sua plenitude. Mas já dá para fazer toda uma preparação em relação a isso, que você vai conseguir entender essa economia que gera com um planejamento tributário adequado ali para quem é investidor nisso. Uhum. Então, aquele imóvel que ele locou ali, que o cara desocupou, e eu preciso fazer uma reforma nele, eu tenho 28% depois de crédito em cima dele. Exatamente. Entende? Então, de primeiro a gente gastava e tudo virava custo, né, e agora não, aquilo ali vai virar um crédito que eu vou bater no aluguel, no próximo aluguel, ou eu pego em dinheiro, tal. Uhum. Isso vai depender de cada, perfil de investidor, mas é Sim. preciso estabelecer controles para que você possa, se beneficiar desse creditamento que vai acontecer ali. Muito importante, mudança pesada, né, mercado imobiliário era um mercado simples, de se trabalhar até De um certa determinado de maneira. certa maneira, porém, ele fica competitivo para quem saber jogar o jogo. Uhum.
mas ele fica Exatamente. complicado, complexo, muitas vezes para quem não tem ali uma expertise ou não tenha um profissional que possa acompanhar ele aí. Não tem uma boa assessoria. Exatamente. Então é importante ter uma imobiliária de confiança que entenda, né, principalmente desses redutor de ajustes, porque isso vai fazer uma diferença muito grande, não só redutor de ajuste, mas redutor social, tá? Depois eu comento um pouquinho do que é o redutor de ajuste também, que eu acho que a gente não pautou aqui. Mas o redutor social, basicamente, é o seguinte: se ele não segregar os imóveis dentro da carteira, você corre o risco de pagar aluguel sobre o valor total, Uhum. sobre o valor cheio. Tá? Então, isso é muito importante ter uma imobiliária de confiança que saiba fazer gestão da sua carteira aí, você investidor aí, para que você não tenha essa tributação excedida. Pergunta agora sobre inquilinos. Para mim, que sou inquilino, muda alguma coisa? O aluguel pode ficar mais caro, os contratos mudam, existem custos que podem acabar sendo repassados? Vamos lá. Então, a gente tem dois perfis de inquilino, pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, o pessoa jurídica, vamos começar por ele, se ele estiver enquadrado dentro do IVA, para ele é ótimo. Uhum. Porque se aquele imóvel que ele loca está dentro do investidor e que está dentro vamos falar do IVA, ele acredita do outro lado, Sim. Na tá? declaração dele, ele vai pegar um crédito aí Exatamente. sobre o Então que ele pagou. acredita do outro lado. Para ele, cenário positivo. Cenário negativo para a pessoa física, né? Enquanto locatário, né? Cenário negativo. Por quê? Vai existir aumento de imposto. Vai. É inegável, tá? É o que a gente É, comentou, o proprietário vai repassar. e o que acontece? Quando a gente entende a estrutura, tributária e o que a emenda constitucional 132 fez, basicamente ela diz o seguinte: olha, o imposto é devido por quem consome, porque ele é na ponta final. Se não existir o consumo, não tem o imposto. Então, basicamente, quem arca com ele é quem consome. Sim. Tá? Então, aquilo que a gente tinha de conceito de imposto embutido, que a gente não consegue perceber quanto realmente de fato custa, agora a gente vai saber. E é interessante, né? Até mesmo para os imobiliaristas, que ninguém olhou para isso ainda, tá? E aí tem algumas regrinhas de contratos que precisam ser observadas, né? Até 2028, final de 2028. Depois a gente pode pegar um gancho aqui nas incorporações e também no fracionamento de solo, que também tem algumas regrinhas que a gente precisa aplicar, Uhum. tá? Mas se você é pessoa física, sim, provavelmente você vai sofrer um aumento. Se você é pessoa jurídica, o custo é o mesmo. Você vai absorver basicamente o imposto que ele Uhum. vai majorar de um lado, você absorve do outro. De maneira formal, a pessoa física não vai ver isso, né? É, Mas na prática vai, vai. né? Então não vai ser formalizado. Ah, o seu aluguel aumentou por conta disso. Não, não, não. Simplesmente na renovação do contrato, ó, seu aluguel subiu, né? Exatamente. Então faz Porque é sentido. um imposto de consumo, né? Então, quem consome vai pagar esse imposto. Quem não consome não paga. Então, o aluguel passou a ser um bem de consumo. Exatamente. Você comentou aí sobre incorporações e já temos uma pergunta aqui sobre construtores mesmo, tá? Aham. Sou construtor, construo em média 4 casas por ano dentro da minha pessoa física. O que eu devo fazer? Legal, pergunta bem interessante isso aqui. Esse cara aí, ele tem que virar um PJ. Tem. É 4, né? A É, gente comentou, a partir da segunda já virou porque obrigatório. automaticamente hoje ele paga ganho de capital, né? Enquanto pessoa física. E vai ter o IBS e CBS. E não só ele virar uma pessoa jurídica, mas também ele vai ter que buscar parceiros estratégicos que estão acompanhando ele, né? Material de construção, enfim, o próprio pedreiro, ele precisa trazer o quê? Formalidade. Uhum. Formalidade no quê? Eu preciso ter empresas que estão dentro do IVA, porque senão aquilo vai custar muito caro para mim. A possibilidade de eu zerar essa tributação. Existe a possibilidade, dependendo do tipo do imóvel, que nem eu disse para ele, se ele incorpora, pagar 2,08 de imposto sobre o valor de venda. Tá? Isso é basicamente certo a partir do momento que ele faz o planejamento. Se ele sair aleatório, né, desculpa aí dizer isso, mas qualquer depósito pegando material de construção, essa conta vai ficar alta para ele. Uhum. É uma economia que depois tá mais caro. Tá? Essa economia, nós estamos falando de 28%. Ninguém dá um desconto de 28%. Exatamente. Ninguém dá esse desconto. Ah, vou comprar sem nota. Pior ainda.
Uhum. Vai encarecer tanto para fins de ganho de capital, porque ele não tem base para jogar aquilo em termos de ganho de capital, quanto para a base do IBS-CBS. Tá? Então, você aí que está, né, na pessoa física, incorporando hoje, eu aconselho você a amanhã abrir um CNPJ, né, e começar a operar na pessoa jurídica, porque você vai ter esses ganhos aí a partir do momento que você saiba controlar esse mercado e manobrar esse mercado aí de compra de débito e de crédito. Nossa, mas essa operação é complexa. Contrata uma boa imobiliária para ajudar você a fazer essa assessoria juntamente com a contabilidade parceira que vai te dar todo o subsídio para isso. Não ande sozinho mais. Não ande sozinho que você vai perder dinheiro. Uhum. Eu tenho um gancho aqui disso que é bem legal desse caso, tá? Desse construtor, 4 casinhas aí no ano, né? Que é o que ele disse que tá construindo. Abre uma PJ, constrói essas 4, vende 3, você fez caixa suficiente para imobilizar uma só com seu lucro, sem mexer no seu patrimônio, né? Deixa essa uma alugada, faz mais 4, deixa mais uma alugada. O próprio, como vai estar tudo nessa PJ, é o que você está falando dos redutores. Essa construção que você está gerando, você vai estar gerando crédito para abater todo aquele patrimônio que você está pagando o imposto sobre o aluguel. Sim, exatamente. Né? É uma estrutura que, assim, facilmente, isso eu já tenho estudo, porque é algo que eu tenho realizado, né? Então é muito fácil para mim discursar. Em um ano, você manteve o seu patrimônio sem desembolso real financeiro e está com um imóvel alugado, te rendendo um aluguel aí, né? Em 2 anos, você já está com 2. Em 3 anos, com um pouquinho de pressa, você está com 4, né? Exato. Porque você pode aumentar esse volume aí. Cara, em 10 anos, você faz um patrimônio para você chegar perto aí da sua independência financeira só com renda de aluguel, sem se preocupar em pagamentos de imposto, uma vez que todos os seus redutores estão, né, tudo que você consome ali na construção, você consegue abater disso aqui, né? Então, fica um gancho muito legal. Tenho esse estudo pessoalmente, se alguém quiser bater um papo a respeito disso, podemos sentar, conversar, Interessante, né? interessante. É uma consultoria mesmo, assim, bem especializada, porque você sabe, a gente é imobiliária, mas a gente constrói, a gente faz loteamento. Sim, Então, é uma gama de produtos para a gente entender o que faz sentido na construção do patrimônio, né? É o lance de gerar renda passiva, né? É o lance de conseguirmos a independência financeira, né? exato. E o imóvel é uma das maneiras mais fáceis de conseguir isso, com a estratégia certa e com a assessoria certa. Exatamente, né? Agora, daqui para frente, como eu disse, né? Não dá para andar sozinho. Tá? Não adianta. No meio de todo esse imbróglio, tudo aí, vai ter gente chorando e vai ter gente vendendo lenço, né? Como Então, tudo na vida, aonde né? você quer estar? Eu quero estar vendendo lenço. Penso assim, acredito, né? Vocês até pela imobiliária Moscone também trazendo isso, pô, a gente está aqui para te ajudar, para te assessorar, trazendo conhecimento para vocês. E isso é importante, isso traz com que a credibilidade da imobiliária e o compromisso que ela tem aí com os seus clientes aí de trazer uma informação precisa, correta, e que ele precisa fazer, principalmente essa assessoria. É muito importante ter esse parceiro estratégico aí, né? Exatamente. É aquela frase, né? Na corrida do ouro, quem mais ganhou dinheiro não foi quem cavou mais, o cara que vendeu a pá, né? Então, quem vende a solução vai estar Sim, vai tá à frente exatamente. aí. Tem uma pergunta aqui que a gente até respondeu, pessoa física versus pessoa jurídica, né? Tenho apenas uma casa alugada, preciso abrir uma empresa? A Não, resposta é não. não. O imóvel aí está dentro do teto, 3, então não vejo nenhuma necessidade. Holding, uma palavra que começou a aparecer muito forte depois da reforma tributária, né? Holding já é um termo que a gente escuta aí há bastante tempos, mas nem todo mundo ouvia sobre isso, né? Mas depois da reforma aí, parece que a palavra ganhou uma ênfase muito grande aí na mídia. Que exatamente é uma holding, né? Para quem que ela serve? É só para quem é muito rico? Outras pessoas têm que ter também, né? Vamos comentar sobre a holding. Existe, assim, duas diferenças entre uma administradora de bens e uma holding, né? Cada uma tem um tipo de finalidade. Se você quer receber o seu aluguel, que você quer, né, construir as suas casinhas ali, fazer essa estruturação,
Eu aconselho ali você ter uma administradora de bens que é uma engenharia mais simples, Uhum. né? A engenharia de holding, basicamente, assim, esse nome bonito, né? Um nome americanizado, né? Então, ela é algo mais complexo, envolve sucessão, envolve riscos, por exemplo, que existe eminente entre operações que já se tem em outras classes, por exemplo, o cara é um industrial, tem risco, né? Ele também cria essa estruturação, deixando bem claro aqui, não existe blindagem patrimonial. Essa palavra o mercado traz aí, Vende, né? Palavra que vende, vende. isso não existe, tá? Isso aí é falácia aí de gente que quer vender holding, mas não existe. Então, basicamente assim, a gente tem que olhar pro, né, vamos falar, o perfil da pessoa ali e ver o que ele quer fazer em termos, ou aconselhar o que dá para ser feito dentro do perfil dele. Tá? Então, se ele é um perfil que contempla muito risco, estruturação de holding. Se ele é um perfil, por exemplo, que ele só quer reunir, receber e pagar um pouquinho menos de imposto, uma administradora de bens resolve basicamente isso, tá? E o que acontece? Não só na questão tributária, mas assim, de uma forma organizada. Tanto a administradora de bens quanto a holding, ela organiza seu patrimônio. Eu digo que você ter hoje seu patrimônio dentro de uma estruturação jurídica, tá? É basicamente ter liberdade. Tá? Por que liberdade? Porque a gente sabe da burocracia para movimentar um imóvel hoje, Uhum. né? A gente sabe da burocracia. E quando você tem uma estruturação patrimonial muito bem feita ali dentro, se você tem que passar de pai para filho, nós estamos falando de passar cotas de um Uhum. negócio. E não mais a casa, né? Todo aquele problema de inventário que vai e volta, e advogado, e corre daqui e ali. Então você tem como eliminar, né, todo esse transtorno. E aí você tem um problema que, assim, se você tem 30, 40, 50 imóveis, tem que aplicar em todos. Sim. Quando você reúne ele dentro de uma PJ, cara, a única coisa que você tem que trabalhar é o que? As cotas de capital. Uhum. Então isso traz uma liberdade muito grande, né? Muito grande. E é preciso que as pessoas que trabalham nessa linha de investimento olhem para isso. Tá? Então não precisa criar uma holding dependendo do tipo de segmentação, mas sim uma PJ, né? Uma administradora de bens bem alicerçada, que contemple as atividades corretas para não fazer cagada também. Uhum. Tá? Porque a gente está cansado aí de arrumar holds, arrumar administradoras de bens, porque falta atividade, a escrituração contábil foi feita de forma equivocada, e aí, ao invés do cara pagar 6% de imposto, começa a pagar 34%. Tá? Então, toda uma base precisa ser alicerçada onde se tem conhecimento. Uhum. Agora, a dica que eu dou é que o faça. Tá? Por quê? Porque é necessário. Eu tenho, você tem. Você sabe que é algo que dá para economizar dinheiro, que facilita a vida, que evita discussões de herança, Uhum. né? Discussões desnecessárias em questões de herança. E também eu consigo, aí, dependendo do caso, criar soluções, né, dentro de administração patrimonial, que a gente saindo um pouquinho fora do tema, para neutralizar a Lei 15.270. Tá? O que é a Lei 15.270? A Lei 15.270 é que começou a tributar os dividendos lá acima de 50 mil. Uhum. Tá? Então, você que é investidor e tem um canal que puxa dinheiro da sua, vamos falar assim, empresa mãe lá, Aham. traz para a pessoa física e leva para a hold para fazer o investimento, ou investe na pessoa física, hoje a estruturação patrimonial serve para isso. Eliminar essa tributação desses 10% que a gente tem ali, tá? E traz o dinheiro sem tributação pela uma metodologia de equivalência patrimonial. Então, é importante também ter esse conhecimento aí, você que é investidor, para que você domine isso e não pague imposto de forma desnecessária. Sim. Então, a pessoa física, eu costumo dizer, né, dentro da estrutura que a gente administra, que já foi. Não serve para nada mais. É uma entidade. A pessoa física ali, hoje, o dinheiro que entra para ela é comer, beber e vestir. Acabou. Uhum. O resto que eu tenho, ele tem que estar dentro de uma empresa que administra isso para mim.
de uma certa forma. As declarações de imposto de renda que a gente vai ver daqui para frente agora, principalmente para quem é empresário, que precisa buscar o recurso lá dentro, é até 600 mil de ganho. Você não vai ter uma declaração de imposto de renda mais do que isso, porque se o cara for inteligente, ele não vai pagar o imposto de forma desnecessária, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Exatamente. Vamos lá, vamos olhar para isso aí. Hoje uma holding, uma administradora de bens, em suma, ela facilita muito esse processo de transição, né? No falecimento, na herança mesmo ali. E parte de imposto, José, o que muda estando esses imóveis todos registrados numa PJ em relação a um processo inventário padrão, convencional que a gente tem hoje? O que acontece muitas vezes em relação à questão do inventário para com as holdings, né? A princípio, tá? A gente incorporava esses imóveis, tá? Sempre pelo valor do custo histórico. Então, imagina que você tem lá um terreno lá dentro da sua declaração de imposto de renda, 100 mil reais, mas ele vale 1 milhão. Ele vem como capital social aqui por 100 mil. Por quê? Porque se eu majoro isso, a hora que eu trago ele para integralizar, eu tenho que pagar imposto de renda, ganho de capital sobre esse valor. Então, ele sempre vem por custo histórico. O que acontecia? Então, a cota de capital dessa empresa, ela era inferior ao valor que eu tinha daquele imóvel. Dentro de um processo de inventário, né, ou até mesmo de doação, eu tenho a base do ITCMD pelo imóvel. Ou seja, aqui na holding, eu tenho a base pela cota de capital. O estado do Paraná, né, aí a gente tem que olhar, porque assim, o ITCMD ele é um imposto estadual. Cada estado tem uma forma de se fazer. Uma alíquota diferente. Tá? Uma alíquota diferente e uma forma de se fazer. O estado do Paraná, ele basicamente mandava avaliar esse patrimônio. Só que aí, o que acontece? A holding, ela se movimenta, porque ela pode estar em Santa Catarina, ela pode estar em estado de São Paulo, ela pode ir para o melhor lugar que ela ache a tributação adequada dela. O imóvel não. Sim. Então, o imóvel, se ele está aqui no estado do Paraná, ele está aqui. Eu sofro toda a base tributária dele aqui. Estado de São Paulo, por exemplo, já não é a mesma leitura que o estado do Paraná em relação a isso. Só que aí nós tivemos um problema sério agora, dia 13/1/2026. Lei 227, tá? Fez com que a gente tivesse toda uma mudança no regramento do ITCMD. Que mudança? Alíquotas progressivas, hoje, né? Vamos falar de 2% até 8%. A média que se cobrava era 4%. Né, de uma forma geral. E agora ela entrou para uma tabela de alíquota progressiva que 600, 700 mil já está dando o valor atual que a gente está aqui e pode chegar a 8%. E também, né, criou-se o quê? A prerrogativa de avaliação do ativo da empresa. Ou seja, basicamente tem que fazer um valuation do negócio para que eu possa fazer a aplicação do ITCMD. Então, essa regra, o ano passado, no final do ano passado, o Estado do Paraná veio já com tudo para poder fazer essas correções em relação a essa questão das alíquotas. Não passou, né? Não passou aí dentro dos deputados estaduais, ali na Câmara dos Deputados Estaduais, barrou isso aí. Só que agora ela tem uma lei que permite ela fazer isso. Né? Uma lei complementar, uma lei de força, tá? Dentro de uma hierarquia de lei, uma lei de força. Então, ela permite com que os estados comecem a criar as suas regulamentações sobre ITCMD com base nisso. São Paulo já fez, o Estado do Paraná ainda não fez. Então, se você tem uma holding no Estado do Paraná, ainda dá para, né, dar uma mexida ali e tentar passar. Apesar de que o regulamento do ITCMD é antigo, ainda tem as previsões com relação à questão de avaliação da base do imóvel que está dentro da holding. Provavelmente isso vai ser votado, vai ter uma nova legislação e isso vai vir por terra. E isso basicamente vai ficar de igual para igual, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. A diferença no meio de tudo isso é a liberdade. Você está com tudo concentrado num único lugar que você vai avaliar a cota. O outro não, vai ser por imóvel. Uma coisa interessantíssima que eu acabei não colocando aqui, eu acho, pegando o gancho nesse assunto, é que a gente não vai ter mais base isolada. Aquele ali é de um valor, aquele outro, o IPTU é uma base, o ITCMD é outra base e o ITBI é outra base. Aí vai para o município, por exemplo, uma comissão e tal, acaba tudo.
tá? A gente terá uma única base. Por quê? Porque foi feito o GEL, referenciamento, localização, e a gente vai ter um valor referencial do imóvel. Uhum. A Receita Federal, junto com os outros órgãos, vão atribuir um valor referencial. Então, todo mundo tem que seguir aquele valor referencial. Tá? Então, vamos imaginar ali que o valor referencial daquele imóvel é R$ 1 milhão, o IPTU é sobre 1 milhão, o ITBI é sobre 1 milhão, o ITCMD é sobre 1 milhão, Que vai estar lá no que CIB. vai estar lá dentro do CIB, essa informação pública, e não mais terá essas discussões aí, botando preço no seu imóvel. Dentro disso também vai criar os redutores de ajuste, tá? Que são basicamente as correções desse imóvel para fins de tributação, na comercialização dele, pelo IPCA. Uhum. Tá? Então, esse redutor de ajuste basicamente é pegar o imóvel lá de 1998 e trazer a valor presente. Uhum. Isso será a base de cálculo dele. E ali para frente, todo ano, ele terá a sua base atualizada. Então, se eu atualizo ele, se eu pago pela diferença, a minha base é menor. Sim. Então, É muita informação, Matheus? mas demais. Nessa história, a Holding ela traz o benefício de ser menos burocrático, mais rápido, mais fácil de transferir. Mas o imposto ele é devido da mesma maneira aí, né? Sim. Sugestão, gestor de patrimônio, né, cara? Preciso trazer os agregados aqui para o meu negócio. Sugestão, tá pensando em sucessão patrimonial? Existe até um parceiro que eu tenho, que a gente fez, a minha família fez, já indiquei para alguns outros amigos, que é um seguro em vida, né? Baseado no patrimônio que vai ser herdado de alguma maneira, né? Para que a gente tenha, de fato, um seguro sobre esse valor que em algum momento a gente já tem, né? Até tem o Rafael, que é um parceirão meu, que é da Prudential, né? E a gente fez uma parceria, indiquei vários clientes para ele mesmo, porque vi muito valor nesse Sim. serviço, que é justamente isso. O boleto, hoje vamos falar um sucessor, né? Um filho que tem um patrimônio a ser herdado. Ele já tem um boleto para pagar. Exato, né? exatamente. De um valor X aí sobre o patrimônio. Então, e aí? Como é que nós vamos fazer o pagamento desse boleto, né? Em vida é mais fácil ir organizando. Então, seguro de vida aí para essa turma toda, para que a gente tenha esse cálculo aí, É uma esse boa recurso, dica. de certa maneira, provisionado. Né? É uma boa dica. A gente vê muitos inventários parados aí porque não tem recurso para poder fazer o inventário. Exatamente. E aí precisa, vamos falar assim, queimar algum bem ali dentro dessa estrutura para que se possa dar sequência no inventário. Mas o mercado às vezes está parado e aí não é fácil negociar também. Imóveis de bastante valor, né? A liquidez nem sempre é Sim. rápida, então chegou uma hora do inventário, é sempre mais delicado, né? E a gente sofre bastante com isso aí. Inventário faz parte da rotina mensal aí, uma ou outra venda sempre sai, enrola, demora, em suma, bastante herdeiro para assinar, gente que tá fora, tem litígio, não tem litígio. E aí entra por uma discussão muito grande que Sim, você entende exatamente, também, né? exatamente. Mas fica a dica aí para quem tá pensando na sucessão patrimonial. Entrando na linha do investidor novamente, né? Esse cara aí, ele tá ali preocupado, o que vai acontecer, se meus lotes muda, não muda, que jeito que tá. Nos contratos de aluguéis também, que a gente precisa entender um pouco essa situação, essa sistemática. Bom, basicamente lá dentro da Lei 214, né, mais precisamente, eu acho que é o artigo 486, tá? A gente vai começar a discorrer sobre o quê? Sobre incorporação imobiliária, sobre fracionamento de solo e tudo mais, e os regramentos em relação a isso. Para a incorporação, também é aplicado o redutor social, tá? Então, o imóvel, basicamente, para minha aplicação do IBS e da CBS, eu reduzo ele em 100 mil. E o terreno, 30 mil. Se você não fizer isso, imagina que você vai pagar imposto a mais sobre 100 mil. Vamos falar 14% sobre 100 mil, são 14 mil reais a mais que você pagaria se você não tiver um parceiro estratégico para isso. Então, uma dica que eu deixo aí, tá? Então, vai ter toda essa mesma estrutura que eu tenho no aluguel, eu também passo a estender ela dentro da incorporação e do fracionamento de solo. Diferentemente do aluguel, ele só pode incidir uma única vez. Tá? Então, se você é um loteador, você vai ter o redutor social, 30 mil reais para aquele lote ali.
Você vende um lote a 200 mil, 60 mil reais você tira da base, aplica a base sobre 140. Também na incorporação, você tem ali as casas geminadas, ou os predinhos, enfim, apartamentos, casas, né? Desde que já seja nova, você vai ter também essa regra, só que daí para incorporação, imóveis prontos, aí nós estamos falando de 100 mil reais. E essas estruturas, elas já estão pejotizadas, né? Dentro de construção e incorporadoras em relação a isso. E é preciso que ela faça um estudo e um planejamento tributário. Por quê? Existe uma brecha na legislação a partir do próximo ano, que é o regime de transição. Tá? Se eu não me engano, artigo 487, tá? Que abre essa questão do regime de transição. O regime de transição, ele faz com que você permaneça do formato que você está, pagando IBS e CBS, tá? 3,65%, que é o que basicamente incide sobre esses fracionamentos de solo quando a gente fala para PIS e COFINS. E na incorporação, né, que o cara está dentro do RET, tá? Só para quem está nos ouvindo aí, vai nos ouvir, RET é regime especial tributário. Tá? Então, isso incide sobre as incorporações a partir do momento de patrimônio de afetação e tudo mais. Você pode pedir esse regime junto à Receita Federal. 1% para habitação popular e 4% para habitação aí de forma geral. Dentro dessa regra geral, tá? Que é os 4%, 1,98% desses 4% corresponde a PIS e COFINS. Tá? Eu posso substituir isso também pelo regime de transição. Eu posso ir lá e pedir o regime de transição e manter isso. Quais as regras para que eu faça isso? Uma vez optado, eu não tenho como desfazer disso. Eu vou ter que seguir até o final da minha incorporação, o final do meu loteamento, ou até 2033. Que aí entra a sistemática 100%. Tá? Então, essa regra ela é um pouco complexa, mas é preciso fazer conta. E você que já tem o seu loteamento, que já está andando e tudo mais, e está preocupado com relação a isso, tá? Vá lá e pede o regime de transição. Porque pelo menos você vai saber o quê? Que o que você está pagando vai permanecer. E você também, quem está incorporando, também isso. E tem um gancho aí dentro dessa estrutura. Por quê? Se você aprovar o seu loteamento até 31/12/2028, dá para pedir o regime de transição ainda. Loteamento é, de certa maneira, um mercado que eu não posso dizer que ele está em decadência, mas eu posso dizer com certeza que ele ficou mais disputado, né? Nos últimos anos tem encarecido bastante o custo da construção, o custo do terreno, né, da área, e normalmente está sendo bem difícil assim essa liquidez para o consumidor final, que ao invés de pagar uma parcela do terreno, ele acaba comprando um imóvel já pronto, financiado, uma casa, um apartamento, né, algumas facilidades. Então a gente vê que segmentou bastante esse público. E é um mercado que ele está ficando cada vez mais difícil. Claro que ainda tem uma baita vantagem, a margem é muito legal para quem conhece um pouco do loteamento, né? Como é um produto que não tem lançado com tanta frequência como lançávamos há 10, 15 anos atrás, né? É algo que já está faltando no mercado. Né? Hoje a gente já sente a presença da falta de terrenos, né? Por mais que a gente não tenha mais tanto público quanto tinha antes, segmentou, mas hoje a gente já não tem mais tanta oferta, né? E para o loteador trazer algo hoje que consegue, de certa maneira, diminuir o custo desse empreendimento, é extremamente interessante de correr atrás. Porque hoje a gente já começou a ter demanda novamente, né? Então é preciso revisitar isso, né? Você, loteador aí que tem intenção de fazer um loteamento, eu não tenho condições de tocar isso de uma certa forma. Tente pagar o cara de uma outra forma e não ter essas parcerias, porque eu acredito que essas parcerias aí, ela é importante, porém eu preciso fazer o cálculo do imposto. Tá? E esse cálculo desse imposto, nós estamos falando de 14%, se eu não tiver uma base creditória. E se eu pego todo o material elétrico, a infra que eu preciso fazer, o asfalto que eu preciso fazer,
Isso aí dá 50% fácil do meu loteamento, em termos de Bastante custo. coisa. Isso tudo é base de 28. Se eu tenho base de 28 na compra e eu tenho base de 14 na venda, eu reduzo a zero o imposto, Uhum. né? Não sei se eu consegui ser Basicamente. claro, Aham, entendi. em relação a isso. E aí é uma baita estratégia para quem vai fazer um loteamento prestar atenção nisso, né? Ao invés de eu fazer uma parceria, olha para você ver, a vida inteira rodou assim, né? Sim, com A certeza. vida inteira. E esse mercado, para quem está começando nele, não tem essa percepção, eu vou arcar com 28%, desculpa, 14% cheio na hora de eu fazer a venda, porque eu fiz a parceria. E Uhum. não fiz, de repente, o loteamento de forma isolada, ou fiz um pagamento ali com o lote para a pessoa. Então, é preciso ser visitado, é preciso ser orientado em relação a isso, para que você não perca recurso no meio dessa estruturação. Tem uma outra dúvida aqui, Zé, que eu achei que é bem legal. Até eu tava, 2 semanas atrás, a gente teve o Cúpula Summit lá em Curitiba, né? Que é um evento do mercado imobiliário, Aham. feito pela Cúpula mesmo, que é hoje uma das maiores empresas de ensino do ramo imobiliário. E eu vi muito discursarem sobre reforma tributária no que diz respeito ao valor de venda do imóvel, Aham. né? Isso até vieram perguntas na caixinha de perguntas nossas, né? Vai mudar o preço dos imóveis na hora de vender? Queria que você explicasse de uma maneira didática para o pessoal, para eles entenderem Sim. como é que vai funcionar daqui para frente, porque, como a gente estava explicando, o imposto ele sai, de certa maneira, ele sai do embutido e se torna exposto, né? Então, qual que é a sua visão sobre isso na hora do anúncio, na hora de comprar um imóvel? O que vai mudar isso de fato? O que a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação a isso é como a gente vai levar isso, Uhum. para o nosso cliente. Vou usar um exemplo aqui para a gente tomar um pouquinho de cuidado e também a gente não se perder aqui no raciocínio. Mas vamos lá. Hoje a gente vai ali numa determinada torre aí de uma construtora, né, X aí, tá? E imagine que eu já tenho uma propriedade lá, já comprei de segunda mão e não sou contribuinte do imposto. Sou uma Uhum. pessoa física, estava residindo nesse imóvel, né? Residi ali, sei lá, 3, 4 meses e decido vender esse imóvel. E a construtora tem o mesmo imóvel no estoque. Aí eu olho para Uhum. aquele imóvel do estoque dela, um exemplo, tá? Está cobrando R$ 1 milhão no apartamento. Eu tenho R$ 1 milhão aqui também de pedida no meu apartamento. Vamos lá. O comprador, tá? Dependendo da característica dele, se ele é ou não contribuinte do imposto, ele vai ter que analisar friamente isso. Por quê? De quem que ele vai comprar? Se ele comprar enquanto contribuinte do Zé, que não é contribuinte, R$ 1 milhão virou custo para ele. Se ele comprar da incorporadora X, que é contribuinte, ele tem 14% de tributo ali que ele recupera. Uhum. Gente, é 140 mil. É. Entende? Então, quando a gente fala da questão da mudança do preço, do valor, vai depender muito de como os grandes players de mercado vai trazer isso. A legislação pede que eu discrimine, tá? Mas isso é algo que ainda não sabemos, porque o mercado costuma ditar as regras em relação a essa Sim, questão, de fato. tá? Então, falar se vai aumentar, se vai diminuir, o que a gente precisa ficar atento é quem está comprando e quem está vendendo, Uhum. né? É contribuinte para contribuinte, ok? É contribuinte para não contribuinte, é não contribuinte para contribuinte, Exato. tá? Então, esses cruzamentos é preciso ser feito de forma inteligente. E aí digo para vocês, gente, procure especialista, porque você vai ter problema, você pode perder numa negociação dessa R$ 140 mil. Para o comprador, vamos dizer, um comprador não contribuinte, José, muda alguma história? Porque hoje, por exemplo, ele não contribuinte, certo? Vai comprar o primeiro imóvel ali da vida, etc e tal. Ele vai comprar o imóvel, né? Hoje ele tem incidência do ITBI, que é o imposto municipal, 2%. O FUNREJUS, a depender de alguns casos, mais 0,2%, e ele gasta aí com a documentação de contrato, se for financiado, cartório, etc e tal. O não contribuinte muda alguma coisa na vida dele? Não, não muda. A única coisa que vai mudar provavelmente é o quê? São as bases de cálculos. Uhum.
Porque aquele imóvel vai estar atribuído dentro do CIB um valor, né, para ele. Sim. E aí aquela base tributária do ITBI, né, normalmente vai ser uma base mais próxima da realidade Sim. do imóvel, tá? Então, mesmo que seja um imóvel novo, provavelmente já vai ter uma base bem aproximada em relação ao valor que vai ser negociado, que hoje é estimativas, né? Então, Londrina, por exemplo, é interessante porque você consegue, pela inscrição imobiliária, conseguir entender quanto que é a base do IPTU, quanto que é a base do ITBI. Né? Algumas cidades mais desenvolvidas, você olha dessa forma. Hoje a gente ainda aqui na nossa cidade fica olhando e criando comitês para poder saber quanto que vale o imóvel do João e do Zé, Exato. tá? Isso aí acaba tudo, graças a Deus, né? Vamos De pensar certa assim, maneira, sim. agilidade no processo, né? Agilidade. Ressaltando um negócio bem importante também, tá? Porque como esses órgãos vão trazer o valor do seu imóvel, dentro do artigo 260, mais especificamente para o terceiro ali, no inciso terceiro, a gente tem ali um mercado bastante importante para vocês imobiliaristas, que é o quê? Contestação do valor de cálculo do retorno. Uhum. Porque é possível que eles errem no cálculo e subavaliam. Resta encontrar um bom profissional para ajudar, porque é muito complexo, né? Confesso que a gente está estudando isso aí desde o ano passado, e cada dia tem informação nova, a gente estuda com um, com o outro, mas é uma complexidade grande, né? Isso para a gente que está no ramo. Imagina para você, cliente, consumidor final, que só quer comprar seu imóvel, só quer alugar seu imóvel, isso esteja bem assessorado. Porque pegar Exatamente. toda a informação é quase que impossível, né? Pelo menos utópico, mas esteja bem assessorado. Hoje vai ser o diferencial aí. Um bom contador, um bom advogado, uma boa imobiliária, tenha pessoas de bem por perto, porque isso vai mudar muito o jogo de quem vai continuar ou não no mercado, né? De quem vai crescer ou não e assim por diante. Zé, temos aqui um quadro de bate-bola dinâmico, rapidinho, respostas rápidas para a gente estar encaminhando aí para o encerramento, né? A reforma tributária vai assustar mais do que realmente mudar? Eu acho que muda mais. Muda mais do que assusta. É. Pode assustar bastante mesmo, que tem bastante mudança. Favorece alguém? Sim, PJ, com PJ. certeza. A entidade PJ, de longe, Sem vai ser dúvida, o muito CPF, superior. né? Investidor mesmo acabou para ele no CPF. Pessoa física é uma entidade falida. É. Contabilmente, gente, cuidado, contabilmente. Prejudica alguém? Sim, Pessoa física. E quem está na irregularidade, né? Esse vai ser exatamente. prejudicado por conta da fiscalização, Esse que precisa talvez se hoje preparar, não né? tenha. Esse precisa se organizar. Se organizar, se preparar, porque esse impacto aí é diretamente para ele, né? Exatamente. Qual é o maior erro de quem espera até a última hora? Padrão brasileiro. Vai pagar mais caro. Como eu disse, em termos de incorporação, loteamento, pequenos construtores. Então, imagina que você compre um lote ali, vamos imaginar, se é pessoa física, você compra um lotezinho ali para fazer Minha Casa Minha Vida, divide esse lote no meio, você sempre constrói as duas casas ao mesmo tempo. E aí você vai lá e, pum, no meio do caminho já vendeu uma. A segunda já vem. E é automático, gente. Não é ninguém que vai anunciar, não. Tá? É automático. Dentro da estruturação, aí você já vai pagar um imposto que você não pagaria. E aí você não foi lá, você não fez o planejamento, você não comprou do lugar certo que dia te dá o crédito de imposto. Infelizmente, essa conta vai ficar bem mais cara. Qual conselho você daria para quem possui imóveis? Depende. Depende. Depende, tá? Mas hoje, assim, a gente já vem batendo em cima disso. A organização patrimonial hoje é em cima de pessoa jurídica, tá? Para você que possui aí uma quantidade, né, de imóveis aí, um patrimônio considerado, se organize, coloque em cima de uma pessoa jurídica, seja administradora de bens ou seja uma holding, você se organize que você tenho certeza em dizer para você que você vai pagar menos imposto, você vai ter uma gestão melhor e você tem a liberdade que eu sempre falo que é a transferência das cotas de capital e não de um patrimônio inteiro. E para quem pretende comprar o primeiro imóvel? Não tem, porque basicamente assim, o mercado se autorregula, né? De uma certa forma. Todas essas mudanças que vai acontecer, se não vai existir uma inflação em cima disso aí,
tá? Ele vai se autorregular, tá? Ele vai se autorregular, como sempre foi feito, desde quando o mercado é mercado, né? Porque não existe um dono, né? Existe o quê? A oportunidade ali para você gerir isso de uma forma melhor. Uns compram melhor, outros compram pior. E assim, é um jogo de acerto e erro. Mas eu costumo dizer que quem compra imóvel e erra, ele empata. Então, comprei o imóvel, eu errei, eu empatei. Tá? Diferentemente de você brincar hoje um pouquinho aí, né, diversos tipos de investimento que se existe no mercado, que quando você erra mesmo. Eu sou suspeito para falar sobre investimento em imóvel, né? É meu ramo, a gente Sim, trabalha com isso, mas costumo dizer que às vezes o mercado imobiliário ele é mal interpretado, né? Por conta de alguns determinados ciclos de tempo, ele ficar de certa maneira horizontal. É, e aí existem outros tipos de investimento, ação, mercado financeiro, em suma, várias outras opções que a gente tem gráficos mais sobe e desce, né? sim, O mercado imobiliário, o gráfico dele ele costuma ser um pouco diferente. Ele é um gráfico em formato de escada. Então ele sobe e de repente ele fica horizontal. Mas ele não cai, né? Ele sempre sobe. E se a gente pega ciclos aí para fazer estudo e comparações, vamos comparar com o Selic, com o IFIX, com o Ibovespa, em suma, com alguns outros índices, a gente enxerga que no longo prazo o imóvel sempre deu surpresas, mesmo quando a gente pensava que ele já estava estabilizado por muito tempo e outros tipos de investimentos estavam legais. Opa, de repente ele dá aquela subida no gráfico, né? O exato. mercado se transformou e pronto, já valeu mais a pena que outros tipos de investimento, né? Eu, como gestor de patrimônio, sempre vou dizer, a diversificação sempre é o melhor tipo de investimento. Exatamente. Mas em termos de segurança, ainda no Brasil, a gente nunca encontrou algo que desse mais segurança e uma boa rentabilidade aí no médio e longo prazo, como imóvel, né? Então, Exatamente. Tá? Eu também aí sou investidor no mercado imobiliário, gosto. Basicamente, aí, meu patrimônio é 60% tá no mercado imobiliário. E além de entender, né, de todas essas mudanças, esses impactos que está sendo gerado em cima do mercado imobiliário, eu ainda entendo que é algo seguro, palpável, né? Você está vendo, você consegue olhar historicamente o que, que aconteceu. E já um mercado, né, de ganhos altos, ele tem uma volatilidade, como você disse, e isso às vezes assusta quem é um pouco mais sim, conservador, né? exatamente. Não que não tenha ali um ganho real em cima Se, disso, se bem assessorado, consegue. assusta, né? Tem hora que assusta e aí você tem que ter o estômago para gerir isso, que não é só amor quando a gente entra Sim, nesse mercado, e sim existe a dor também no exatamente. mercado aí. Imóvel não só investimento, mas imóvel é patrimônio. E patrimônio a gente nem sempre tem que tocar como razão, às vezes como emoção, né? Te traz uma segurança e alguns benefícios sensacionais de ter o seu próprio imóvel, de ter o seu lar, né? De estar construindo sua família dentro do seu próprio lar, Sim. que às vezes o dinheiro, esse imóvel aplicado no banco, me rendendo 1% e eu alugo por 0,5% aquela conta louca que Aham, muito investidor faz, ela não tem que ser só racional, né? Ela exatamente, tem que te né? dar, você tem que ter o seu dinheiro aplicado, com certeza, show de bola, mas você tem que ter a segurança de poder chegar em casa e falar assim, ó, chegar em casa, a própria palavra já diz, né? Sim, E falar, pô, tenho segurança, né? exato. Segurança para mim, para minha família, não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, mas se É, acontecer alguma coisa, eu tenho esse aqui que é meu patrimônio, né? exatamente, né? A casa eu acho que, né, de uma forma, acho não, tenho certeza que é a forma que todo, né, o jovem sonhador hoje, ele começa a desbravar a vida, ele pensa em comprar um carro, comprar uma moto, Uhum. né? Se ele pensasse em comprar uma casa, um terreno, eu acredito que ele seria muito mais feliz lá na frente. E teria muito mais rentabilidade, porque você compra esses bens de consumo, né, imobilizados aí, eles depreciam, Sim. de certa forma. Eu particularmente sofri isso no passado, uma vez que eu troquei um terreno numa moto, né, e hoje eu vejo esse terreno, ele vale, né, quase R$ 1 milhão, e se você for comprar uma moto nova, hoje ela custa R$ 20 mil. É por aí. Então essa questão aí, vamos falar assim, de 15 anos, aproximadamente 15 a 20 anos aí,
Olha pra você ver a diferença, né? E boa parte da população já errou com isso em algum momento, né? Sim, sim, sim. São ciclos, é o que a gente É, estava falando, o mercado imobiliário, ele assusta. O ciclo deles, ele tem um bom período horizontal, mas ele tem algumas subidas que são muito drásticas. E a comparação é essa mesmo. Pô, há 20, 15, 25 anos atrás, a gente tinha essa mesma equiparação de valor. exato. Trocava um Fusca num terreno, uma É, casa em uma Brasília em um Fusca, né? é, Uma moto ali. Então era o mesmo valor, só que hoje as coisas mudaram muito. Então mudou. isso comprova e reforça a nossa tese de que o imóvel, sim, no longo prazo, ele é uma das coisas que mais se valoriza aí pra gente. Tem alguma coisa que você queria reforçar? Algum tema que você acha que é legal a gente abordar antes de estar encerrando? Tem muita coisa para ser dito ainda, né? Demais. Dentro dessa estruturação. Tem que fazer mais uns 15 podcasts aí pra gente Teria entender. assunto aí para a gente falar, desde planejamento, de como funciona e tudo mais. Mito, na verdade, é assim, tem que tu ficar um pouco atento à questão da internet, de uma certa forma, né? Da mesma forma que ela orienta, ela também desorienta. A gente tem um excesso de informação e muitas vezes as pessoas, para venderem alguma coisa, colocam só um gancho. E aquilo gera uma preocupação excessiva, muitas vezes, né, naquele investidor, né, naquele pessoa que vai comprar. Basicamente assim, o mercado de Airbnb mesmo, que vai sofrer uma tributação maior em relação a isso, não é só o mercado de Airbnb, é 90 dias que a lei coloca. Tá? Então, eu tenho ali hoje uma alíquota de 30%, ou seja, né, nós estamos falando aí de 8,4% dentro de uma estruturação de aluguel, por uma alíquota de 16,8%, na verdade, quando a gente olha para um aluguel de 90 dias. Mas não importa se eu alugar uma indústria que vai entrar por 90 dias, ou uma locação qualquer por 90 dias, ou um residencial por 90 dias, enfim, a lei determina um prazo de 90 dias. Tá? Então, isso, quando eu, entre aspas, rotulo o mercado de Airbnb, eu preciso ler e entender a lei, que a lei não fala do mercado de Airbnb, ela fala do prazo. Uhum. Tá? Então, isso aí é uma inverdade, muitas vezes, quando eu coloco. É porque o Airbnb fica, né, girando ali. Tá? Basicamente seria isso e, gente, é se organizar, né? Vamos lá. A gente está passando aí por diversos tipos de mudança, né? E não cabe amadorismo mais. Não. Tá? Não cabe amadorismo mais, não cabe você, enquanto, vamos falar assim, donos, né, como proprietário, como investidor, né, achar que você pode levar do seu jeito. Esquece. Busque assessoria, busque pessoas que entendam o negócio, porque senão você vai perder muito dinheiro. Essa é a minha dica aí. Você vai perder muito dinheiro. E quem quiser contratar a sua assessoria, te encontrar, o ecossistema, todos os serviços que vocês prestam hoje, como que funciona? Então, na verdade, hoje a gente trabalha 2 unidades, né? A gente tem uma unidade aqui em Cambé, mais precisamente na Rua Portugal aqui, 216. E a gente tem uma unidade também em Londrina, né, lá do lado do Aurora, no Palhano Business, tá? Hoje, a gente tem uma célula, a gente chama de célula específica para o mercado imobiliário, tá? E estruturação patrimonial. Então, ela trabalha paralelamente à contabilidade. Toda a estruturação é feita por ali. A gente tem também no mercado do agro e para grandes indústrias, são células dentro do negócio. Vocês são nichados em mercado imobiliário? Não, a gente tem uma célula dentro da estrutura que trabalha o mercado imobiliário. A gente tem uma célula disso, uma célula disso aqui, onde a gente tem profissionais ali qualificados para atender essa segmentação. A gente está nas redes sociais, né? Também ali, né? De Prime maneira bem ali, ativa. ecossistema de inteligência. A gente está ali, eu lá nas redes sociais também, JC Fonseca Contador, tá? Quem quiser seguir lá, entender um pouquinho, sempre estou lá dando uma dica de gestão, uma dica disso, daquilo. E basicamente assim, é um trabalho que precisa ser feito a 4 mãos, né? Por que eu digo em relação a 4 mãos? Porque hoje a gente precisa não só das 4 mãos, mas olhar para um tripé. Você precisa de uma imobiliária. Você tem o patrimônio, você tem uma imobiliária que entenda
do que vai estar acontecendo, esteja antenada, e uma contabilidade que entenda também sobre como fazer isso aqui. E aí é onde você entra aqui, numa discussão e gera segurança para você fazer seu investimento ou até mesmo comprar, mudar, criar estratégias alinhada, né, vamos falar assim, dentro dessas estruturas que vai acontecer a partir de janeiro de 2027. Não deixa para amanhã, tá? Não deixe para amanhã, procure aí a sua imobiliária, procure o Matheus lá. Matheus, tenho certeza que você vai ser bem assessorado. E se tiver alguma dúvida em relação a essas questões específicas de tributação, a gente pode bater um papo também aí, chamar a gente lá no Instagram, chamar aí também, ou ligar, ou presencialmente lá, a gente sempre vai ter alguém lá que vai te atender sobre essas demandas aí. Para mim, tempo é o ativo mais valioso que a gente tem, né? Por ser indeterminado e por a gente não saber quando é que ele se encerra. Sim. Então, te agradeço imensamente por ter doado um pouco do seu tempo pra gente, né? Para estar reforçando aí esse compromisso que a gente tem de ser referência na gestão de patrimônio dos nossos clientes, né? E a quatro mãos, como você disse, juntos a gente consegue ir mais longe. Então, obrigado demais por essa troca, por esse tanto de informação que a gente conseguiu compartilhar aí, né? Você, para mim, é uma referência como pessoa, como contador, como profissional. É alguém que eu indico aí de olhos fechados, né? É uma parceria muito legal que a gente tem e que só tem aí a somar para a população, não só cambeense, mas para quem estiver precisando de algum tipo de informação em relação a isso. Então, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por compartilhar tanto com a gente e tamo aí, vamos encarar essa reforma junto com o pessoal. Isso é recíproco também, tá, Matheus? A gente tem aí uma admiração, né, pelo trabalho que você faz e parabéns aí, né, pelo trabalho, por trazer esse tema aí, que nem eu falei, tão espinhoso, tão pouco discutido. E a gente ainda estamos em momentos de comemorações, de Copa, daqui a pouco vem uma discussão aquecida politicamente. Então, basicamente, a gente está falando novembro, dezembro, não deixa para novembro, dezembro, não. Esses eventos que estão acontecendo agora, ele atrapalha você de enxergar o tanto de dinheiro que você vai perder em 2027. De olho aí, investidor. Cuidado para não perder dinheiro, hein? Se organiza. Bom demais, muito obrigado. Um grande abraço.